A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mais uma vez, estamos passando por aqui para nós trazermos, aquele estudo maravilhoso, poderoso, para que venhamos adquirir o conhecimento da parte do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre os livros da Torá. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o livro da Torá ou os livros da lei, que tem o seu escritor principal, que foi Moisés. Isso mesmo. Vou trazer aqui apenas um resumo, dos livros da Torá, porque mais para frente nos próximos vídeos, nos próximos estudos, nós vamos estar trazendo aqui estudos mais completos de cada livro, e para que venhamos entender melhor a palavra do Senhor, amém? Então, vamos conhecer então os 5 primeiros livros que compõem a Torá, a qual nós já sabemos que o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números e o quinto livro é Deuteronômios. Isso mesmo, são livros que compõem, a Torá, conhecido também como a Lei ou Escritos de Moisés. E também na teologia é bem conhecido como Pentateuco, que é os 5 rolos ou 5 livros. Esses 5 livros foram escritos por Moisés, amém? Esses livros também, ele nos traz uma visão geral de algo assim muito interessante que aconteceu. Por quê? Porque dentro desses 5 livros, eles nos trazem um ensino sobre a criação do mundo, ou seja, dentro dos livros da Torá, nós vemos então a criação do mundo, a sua formação, como que Deus ele tem formado, a humanidade e tudo que há na Terra. Também no livro da Torá, nós aprendemos sobre os 10 mandamentos, ou seja, fala como Deus, ele entregou os 10 mandamentos numa tábua de pedra para Moisés. Então, nos livros da lei, aonde Deus então ele faz essa organização para o povo, dando a eles uma lei para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem então começar a obedecer a fé cristã, obedecer a Deus, porque a lei ela veio para que o homem ele pudesse andar por caminhos retos diante do Senhor, amém? Também no livro da Torá, eles registram como foi a abertura, do Mar Vermelho, como que o povo, recebeu essa libertação e assim atravessaram o Mar Vermelho, um dos eventos mais poderosos dentro da história da Bíblia, aonde fala acerca que Deus ele deu livramentos para o povo de Israel no deserto e também abriu o Mar Vermelho, ou seja, aonde não havia esperança no meio do deserto, ali eles estavam diante do mar e do outro lado vinha já o exército de Faraó para poder tirar a vida deles, todos com medo agora. Então Moisés ele ora a Deus e Deus então faz com que Moisés fere as águas com o seu cajado. Interessante que quando ele fere as águas, o mar se abre e o povo passa glorificando a Deus. Então nos 5 livros da Torá que nós aprendemos sobre as maravilhas de Deus. Também nos livros da Torá, as leis foram dadas ao povo, a Israel neste livro, ou seja, como eu já mencionei, a lei, toda a lei complexa, que Deus deu para Moisés, foi tudo então no livro, 5 livros da Torá, amém? Esses livros, irmãos, eles foram escritos por volta de 1450 anos a 1406 a.C., que foi aonde que começou a ser escrito e terminou por volta, de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, essas datas elas são datas aproximadas, que os estudiosos, eruditos da Bíblia Sagrada, eles conseguem então ver a sua época e os tempos, eles conseguem então
trazer esse cronograma do tempo, né, e do ano ao qual ele foi escrito. É interessante que nos 5 livros, né, da Bíblia Sagrada, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ele começa já nos revelando coisas grandiosas para a nossa vida nos dias de hoje. Porque nem tudo que nós vemos e que ouvimos alguém dizer que como foi feito, né, não é feito daquilo que as pessoas falam. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a meditar naquilo que foi criado na terra, entendemos que tudo que há foi através de uma força poderosa que é o nosso Deus. Para lembrar que é dentro do livro da Torá que nós conhecemos o verdadeiro poder de Deus. É nos 5 livros da Torá que nós já começamos a ter comunhão e respeito com o nosso Deus, porque não é simplesmente por causa da lei, mas sim aonde Deus ele revela o seu poder através da sua palavra. Percebe que quando inicia o livro de Gênesis, já inicia com uma terra sem forma e vazia. E a Bíblia então relata no livro da Torá que o Senhor agora ele cria a luz, porque o Espírito do Senhor ele se movia sobre a face, né, das águas. Sendo assim, ele então observou que faltava algo naquela terra vazia. Então ele faz o quê? Primeira obra, ele faz a luz. Aonde havia escuridão, o Senhor então ele faz aparecer a luz. Ou seja, já começamos então a entender que o nosso Deus é um Deus de luz. Ele gosta das coisas claras. É interessante que nesse período então Deus ele começa a dar forma àquela terra vazia. Ele começa então com apenas a sua palavra fazer com que as coisas viessem a acontecer na face da terra. Então, se você tem dúvida de algo, é só você ir para os 5 livros da lei, os 5 livros da Torá, e você vai entender o verdadeiro poder de Deus. Amém? Nos livros da Torá, ela é constituída aproximadamente por 613 leis, né, para que o homem pudesse aprender a conviver ou viver em santidade com o Senhor. Então, por isso que ele deixou a lei para que o homem ele pudesse olhar para si mesmo e entender que ele anda em caminhos tortuosos. Por ele andar em caminhos tortuosos, ele precisa então ter o conhecimento da lei do Senhor para que ele pudesse consertar a sua vida e simplesmente adorar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E assim, irmãos, essa é a nossa palavra de hoje, é o nosso estudo de hoje, falando sobre, né, os livros que compõem a lei, né, os livros que compõem a Torá, que eram os livros de Moisés. Amém? Desde já, então, quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, né, e se prepare para o próximo estudo que nós vamos falar sobre os livros históricos, tá bom? São 12 livros históricos, então no próximo estudo nós vamos falar sobre os livros históricos, tá? E desde já não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E mais, inscreva aqui no canal e que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Compartilha com seus amigos para que eles também venham aprender acerca da palavra do Senhor. Amém? Graça e paz a todos e que Deus possa abençoar a vida de cada um.